O ano é 2023 e temos no total 49 ditaduras no mundo. Pelo menos um em cada 4 países é governado pelo regime ditatorial. Não é segredo para ninguém que as democracias estão cada vez mais enfraquecidas no mundo inteiro. E é sobre isso que falaremos hoje. Seja muito bem-vindo ao World Business. E hoje vamos falar sobre como as democracias estão morrendo em todo o mundo, mas primeiro, escute só esta pequena história ilustrativa. Uma grave disputa surgiu entre o cavalo e o javali. Assim, o cavalo buscou um caçador e implorou por auxílio para se vingar. O caçador concordou, mas colocou uma condição. Se você deseja derrotar o javali, é preciso que eu coloque esta peça de ferro entre suas mandíbulas, de modo a conduzi-lo com estas rédeas, e que eu instale esta sela em suas costas, para que eu possa permanecer firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou os termos e o caçador logo equipou e subornou o cavalo. Assim, com o auxílio do caçador, o cavalo prontamente triunfou sobre o javali e então exigiu: "Agora, desça e retire essas coisas de minha boca e de minhas costas." "Não tão rápido, amigo", disse o caçador. "Eu o mantenho sob minhas rédeas e esporas, e por enquanto prefiro mantê-lo assim." Esta é apenas uma fábula escrita por Esopo, um escritor grego por volta de 600 anos antes de Cristo, mas que ilustra muito bem a situação de um povo sobre as rédeas de um ditador eleito pelo voto. No dia 30 de outubro de 1922, às 10h55 da manhã, Benito Mussolini chegou a Roma, vindo de Milão, em um vagão dormitório. Ele havia sido convidado pelo rei para assumir o cargo de primeiro-ministro da Itália e formar um novo gabinete. Acompanhado por um pequeno grupo de guardas, Mussolini fez sua primeira parada no Hotel Savoia e, vestindo um paletó preto, camisa preta e chapéu coco preto, marchou com confiança até o Palácio do Quirinal, a residência do rei. A cidade de Roma estava cheia de rumores e entusiasmo. Grupos de fascistas, muitos usando uniformes diferentes, percorriam as ruas da cidade. Mussolini, ciente do impacto visual, atravessou com passos decididos o chão de mármore do Palácio Real e dirigiu-se ao rei com estas palavras: "Peço perdão, majestade. Venho do campo de batalha." Isso marcou o início da icônica Marcha sobre Roma de Mussolini. A imagem de multidões de camisas negras cruzando o Rubicão para tomar o poder do Estado italiano liberal tornou-se um elemento fundamental no universo fascista, repetida em ocasiões de feriados nacionais e nos livros escolares para crianças nas décadas de 20 e 30. Na última parada do trem, antes de chegar a Roma naquele dia, ele considerou a possibilidade de desembarcar e entrar na cidade a cavalo, cercado por seus guarda-costas. Sua ascensão ao poder foi, nas suas próprias palavras, uma revolução e um ato de insurreição que inaugurou uma nova era fascista. No entanto, a realidade era mais prosaica. A maioria dos membros dos Camisas Negras de Mussolini, frequentemente mal alimentados e desarmados, só chegou após ele ter sido convidado a assumir como primeiro-ministro. Embora pelotões de fascistas em todo o país representassem uma ameaça, as manobras de Mussolini para tomar o controle do governo não foram de natureza revolucionária. Ele utilizou os 35 votos parlamentares de seu partido, de um total de 535, explorou as divisões entre os políticos, aproveitou o medo do socialismo e a ameaça de violência dos 30.000 camisas negras para chamar a atenção do rei Victor Emanuel III, que, sendo de natureza cautelosa, via em Mussolini uma estrela em ascensão no cenário político e um meio de acalmar os ânimos agitados. Com a nomeação de Mussolini e a subsequente restauração da ordem política, houve uma recuperação na Bolsa de Valores italiana, indicando estabilidade econômica. Mesmo figuras mais antigas e estabelecidas no cenário liberal, como Giovanni Giolitti e Antônio Salandra, acabaram aprovando essa mudança de rumo. Eles passaram a considerar Mussolini como um aliado conveniente. No entanto, como a moral da fábula de Esopo, a Itália logo se viu sob controle rígido e pressão constante. Versões semelhantes dessa narrativa foram repetidas em diversas partes do mundo ao longo do último século. Um elenco de outsiders políticos, incluindo Adolf Hitler, Alberto Fujimori no Peru e Hugo Chávez na Venezuela, chegou ao poder da mesma forma.
de dentro, por meio de eleições ou alianças com figuras políticas poderosas. Outsiders políticos são indivíduos que não fazem parte do sistema político tradicional ou estabelecido, muitas vezes surgindo de maneira inesperada e desafiando as normas convencionais da política. Esses outsiders podem ganhar popularidade devido ao seu status fora do comum e à sua capacidade de atrair eleitores insatisfeitos com o status quo. Exemplos famosos de outsiders políticos atuais incluem figuras como Emmanuel Macron na França e Volodymyr Zelensky na Ucrânia. Em cada caso, as elites acreditavam que o convite para exercer o poder dissuadiria o outsider, levando a uma restauração do controle pelos políticos estabelecidos. No entanto, seus planos saíram pela culatra. Uma combinação letal de ambição, medo e cálculos equivocados conspirou para levá-los ao mesmo erro: entregar de forma condescendente as chaves do poder a um autocrata em formação. Mas afinal, por que veteranos experientes cometem esse erro? Poucos exemplos são tão elucidativos quanto a ascensão de Adolf Hitler em janeiro. Sua habilidade para insurreições violentas foi demonstrada no Putsch de 1933, quando atacou diversos prédios governamentais e uma cervejaria em Munique, onde autoridades bávaras se reuniam. A ação mal planejada foi interrompida pelas autoridades, resultando em Hitler sendo preso por 9 meses, período em que ele escreveu o famoso testamento Minha Luta. Após isso, ele se comprometeu publicamente a alcançar o poder por meio de eleições. Inicialmente, o movimento nacional socialista liderado por ele tinha pouca aceitação nas urnas. O sistema político de Weimar, estabelecido em 1919 por uma coalizão pró-democracia composta por católicos, liberais e sociais-democratas, começou a enfrentar dificuldades a partir dos anos 1930. Com a economia alemã em crise. Esse cenário permitiu que comunistas e nazistas ganhassem popularidade à medida que o centro-direita se fragmentava devido a lutas internas. O governo eleito foi destituído em março de 1930, durante a intensificação da Grande Depressão. Com o sistema político colapsando e incapaz de tomar medidas governamentais, o presidente decorativo Paul von Hindenburg, um herói da Primeira Guerra Mundial, usou um artigo constitucional que lhe dava autoridade para nomear chanceleres em situações especiais em que o parlamento não conseguia chegar a um consenso. O propósito desses chanceleres não eleitos e do presidente era não apenas exercer o poder, mas também desfavorecer extremistas de esquerda e de direita. Inicialmente, o economista do Partido do Centro, Heinrich Brüning, que mais tarde emigrou da Alemanha e se tornou professor em Harvard, tentou revitalizar a economia, mas falhou. Sua liderança como chanceler foi breve. O presidente von Hindenburg, então, virou-se para o aristocrata Franz von Papen e, mais tarde, em um estado de crescente desânimo, para o general Kurt von Schleicher, ex-ministro da Defesa, além de amigo íntimo e rival de Papen. No entanto, o impasse persistiu devido à falta de maiorias no Reichstag, o que deixou os líderes preocupados com as eleições seguintes. Convencidos de que alguma coisa precisa dar certo, um grupo de conservadores adversários se reuniu no final de janeiro de 1933 e encontrou uma solução: colocar um estranho popular na liderança do governo. Embora o desprezassem, reconheciam que ele desfrutava de apoio popular. Acima de tudo, acreditavam que poderiam controlá-lo. Em 30 de janeiro de 1933, von Papen, um dos principais responsáveis pelo plano, ignorou completamente as preocupações ao tomar a decisão de tornar Adolf Hitler o chanceler de uma Alemanha em meio a uma profunda crise, expressando palavras tranquilizadoras: "Nós o recrutamos para nós mesmos. Em 2 meses, nós o teremos colocado contra a parede de tal modo que ele vai gritar." É difícil conceber um erro de cálculo mais dramático. As experiências na Itália e na Alemanha destacam o tipo de aliança fatal que frequentemente leva autoritários ao poder.
Em qualquer democracia, os políticos às vezes enfrentam desafios sérios, como crises econômicas, crescente insatisfação popular e declínio dos partidos políticos estabelecidos, o que pode testar o julgamento até dos políticos mais experientes. Quando surge um outsider carismático que conquista popularidade desafiando a ordem existente, é tentador para os políticos tradicionais, que percebem que seu controle está se esvaindo, tentar cooptá-lo. Sein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen!